Congregação amada do Senhor, hoje vamos falar sobre algo que, que quase todo mundo sente. É sobre ansiedade. Então, eu quero falar que a Bíblia tem uma resposta para isso. Então, é necessário a gente lançar fora a nossa ansiedade. E a Bíblia fala como. Eu vou usar dizer isso, mesmo que eu não seja médica nem doutora, mas a gente sabe que cada dia mais, com o avanço da medicina, tem sido comprovado os princípios bíblicos e muito relacionado à saúde. Hoje vocês sabem que a neurociência comprova que um cérebro que ora é um cérebro mais saudável que outros cérebros, né? Então, esse tema ansiedade, ele é muito importante, porque não sei se você sabe, mas o Brasil é considerado um dos países com pessoas mais ansiosas do mundo. Tudo é correria. E até parece que isso virou o jeito, né, da gente ser. Quando a gente pergunta para alguém, como você está? A pessoa responde, na correria. Então, essa resposta é quase unânime. Aí a gente vai percebendo que isso é como se estivesse entrando no nosso coração. Será que tem que ser assim? Será que a palavra de Deus tem resposta para essa ansiedade? Então, eu vou te pedir para assistir o vídeo até o fim. Segura aí e veja que a palavra de Deus, o que ela diz e como podemos sair deste estado de ansiedade. O Senhor quer relacionar conosco e para um bom relacionamento a gente precisa de diminuir o nível de ansiedade. Então, assim, vamos lá, né? Esse tema que eu quero compartilhar é porque é muito importante a gente aprender alguma coisa mais sobre ansiedade. Então, eu vou falar assim de mim inicialmente hoje, tá? Eu me deparei essa semana com um nível elevado de ansiedade. Eu fiquei pensando, Jesus, eu não posso ficar assim. Me ajude, Senhor. O que eu preciso fazer para diminuir esse nível de ansiedade? Então, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência em lidar com a ansiedade. Imagino que pode ser de alguma maneira importante para você saber como lidar com a ansiedade. Olha, se o Brasil é um dos países com mais pessoas ansiosas no mundo, provavelmente você já se sentiu assim, provavelmente essa palavra pode te tocar, mesmo que você seja crente ou não crente, homem ou mulher, jovem ou idoso. Então, eu vou pedir licença para detalhar um pouco a situação. Então, é o que aconteceu comigo no dia 17 de agosto desse ano, recentemente. Então, eu estava saindo da casa da mãe de uma grande amiga minha e a apenas 2 quarteirões eu fui batida por um carro que vinha em, assim, bastante rápido, né? Mas, antes de concluir essa história sobre o que eu passei essa semana, nós vamos olhar o que é ansiedade. Na verdade, a ansiedade, ela é uma emoção de alarme, ela é normal, ela ocorre quando a gente encontra perigo. Mas quando ela ultrapassa o sentido de defesa, de alerta, e ela se torna permanente, ela vai ser um indicador de que alguma coisa não vai bem na nossa vida. Então, uma pessoa com um nível elevado de ansiedade, ela pode apresentar preocupação intensa, excessiva, persistente, medo de situações cotidianas, pode aumentar o batimento cardíaco, a frequência, aí a gente sente, né? Meu coração está batendo mais forte, a respiração é mais rápida, a gente pode suar frio e a gente pode ter sensação de cansaço. Aí
Você vai me perguntar, mas e eu com isso? Isso aí não tem jeito, isso é o que acontece com todo mundo, não tem saída. Mas tem saída sim. Então, eu preciso. Por que que a gente precisa saber disso? É porque se você entender um pouquinho mais como funciona a ansiedade, ou como que ela é, e o que a Bíblia fala dela, isso pode te ajudar a reconhecer as situações e buscar a solução para a gente diminuir esse nível de estresse que está assim, né, alcançando bastante pessoa. Então, se a gente reconhece que tem um problema, isso pode nos ajudar a buscar soluções. E por que que eu preciso saber disso? Porque todos nós queremos ser mais saudáveis, queremos ter uma saúde emocional, queremos sofrer menos, queremos viver em paz. Então, voltando lá, o que eu estava contando, que aconteceu comigo, que meu nível de ansiedade estava elevadíssimo, era uma quinta-feira à noite, então eu saía da casa dessa minha grande amiga, e então veio um carro, pá, e me bateu, bem rápido. Como ele me bateu, meu primeiro sentimento foi que ele estava errado, pois ele é que me bateu. Mas aí, quando eu desci do carro, vieram várias pessoas também para nos socorrer. Eu estava com mais duas amigas, e aí uma delas falou, olha, tem uma placa de pare aqui. E eu realmente não vi a placa. Ela estava assim, bem apagada realmente, tinha vários folders no poste, o chão já não estava marcado. Mas, na verdade, eu estava errada. Eu provoquei aquela situação. Mas, no momento, assim, nos primeiros momentos, como me bateu, eu não estava achando que eu estava tão errada assim. Bom, vamos encurtar a história para não ficar muito longa. Eu chamei o reboque, mas entre idas e vindas, conversa, desconversa, ele só chegou às 9 horas da manhã, do dia seguinte. E a minha amiga, minha grande amiga, ficou comigo até de madrugada. E depois que deu perto das 3 horas, ela me levou para a casa dela. E eu tinha médico, tinha compromisso no dia seguinte. Mas, graças a Deus, eu consegui pegar o carro reserva, ir no médico. Isso era sexta-feira. E no sábado e domingo e segunda, fiquei envolvida em organizar a documentação exigida pelo seguro. E foram muitas informações desencontradas, até que eu me percebi super ansiosa. Na segunda de manhã, eu até abri a boca a chorar, fora que eu não tinha dormido bem nenhum dia. Então, assim, uma coisa que não parece complicada, porque ninguém tinha sido ferida, eu bati a cabeça, um pouco dolorida, mas ninguém foi ferido. Mas eu não tive, assim, a condição de raciocinar bem e ficar... Eu fiquei relativamente calma, mas a ansiedade estava muito forte. Então, isso aconteceu quinta de noite, o reboque chegou sexta eu não pude vir para casa, sábado, domingo, segunda eu tentando a documentação, e na terça, depois de receber uma série de e-mails contraditórios, né? Cada hora a empresa de seguros falava um trem, eu estava super ansiosa. Mas eu consegui providenciar os documentos, levar o cartório, reconhecer firme e tal, o carro teve perda total. E, como eu falei antes, parece que eu não tinha percebido que eu não sofri nenhum ferimento, nem as duas pessoas que estavam comigo, nem o motorista do outro carro. Então, isso por si só era uma notícia maravilhosa, era suficiente para me acalmar. Mas eu não consegui me acalmar, a ansiedade estava lá. Então, mesmo uma situação não sendo assim tão, né, não era uma coisa grave, mas eu fui me envolvendo com os pensamentos, com a ansiedade, e depois, já na terça-feira que eu, né, consegui encaminhar os documentos, tinha que fazer aquele documento de transferência, né, assinar um endereço, então eu já tinha... Você tinha que mandar pelo correio e postar no portal. Aí eu recebo um e-mail falando que o endereço que eu tinha que pôr nesse documento de transferência era outro. Mas eu já tinha escrito e o documento de transferência é um único. Então,
Aí foi a gota d'água. Eu abri a boca a chorar de novo. Aí eu fiquei assim, meu Deus, como pode? Eu sou uma, né? Eu busco a Deus há tantos anos, como é que a gente pode se pegar de repente assim, tão ansiosa? E aí eu adquiri esse carro em 2010 e eu nunca mais pensei em comprar outro carro. O motor dele para mim estava bom, mesmo que a carcaça não estava. Então tinha 13 anos que eu não pensava em carro e de repente eu tinha que comprar um carro. E aí eu falei, nossa Deus, não tinha a mínima noção nem que carro, que quanto custa, nada. E aí olhei pela internet o mercado de carro, vi que eu teria que desembolsar um recurso que não estava planejado. E aí a ansiedade foi crescendo. E na quarta, o que eu resolvi? Eu falei, não, eu já vou lá olhar o carro. Eu saí daqui, eu moro em Lagoa Santa, né? Fui lá para BH para olhar 2 agências que um irmão me indicou. E aí, quando eu vi que os carros estavam assim, os preços nas alturas, ai, a ansiedade continuou a subir. Depois, ainda que eu mandei tudo e estava tranquila, que estava tudo bem, em termos, né? Eu já tinha visto 2 multas, aí eu paguei as multas. Mas na correria, uma delas, eu só copiei o código de barras e coloquei no aplicativo do meu banco e não baixei o boleto. Então eu tinha que comprovar, porque apenas o código de barras, aqueles números, não vai comprovar que aquele pagamento se refere à multa, né? Aí eu falei, não, meu Deus, não baixei o boleto, o que eu faço e tal. E o cara falou, não, você tem que mandar. E aí, olhando lá no site do Detran, no site não, naquele aplicativo que realmente é muito útil, eu falei, o que eu posso fazer? Porque eu resolvi que eu tinha que pagar de novo. E cada dia que ia demorar eu receber o dinheiro, era mais tempo com o carro alugado, mais despesa, e isso estava elevando o grau de ansiedade. Então, eu paguei de novo e tal, e eu cheguei uma pilha em casa. Então, a ansiedade estava no máximo. Então, eu imagino que cada um de vocês poderiam contar uma história semelhante. Talvez não tão detalhada como eu estou falando aqui, né? Mas o que eu queria mostrar em detalhes é que a ansiedade ela vai crescendo, crescendo. E eu praticamente sentia um fumacinho saindo da minha cabeça. Aí que eu parei, quando eu cheguei em casa na quarta noite, eu lembrei o que a Bíblia dizia sobre situações semelhantes. E olha que a minha situação não era grave, era só danos materiais, ninguém tinha sido ferido, mas eu não estava conseguindo raciocinar direito. Mas aí, gente, a Bíblia, ela tem resposta para tudo. E na verdade, a gente fala que por que você tem que estar em constante contato com a Bíblia? Porque, às vezes, na hora da aflição, você não vai parar para buscar. Então, aqueles versículos vêm na sua mente. Então, veio à minha mente Filipenses 4:6, que eu quero ler para vocês. Está escrito assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. No verso 7 está, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nisso pensai, ocupe sua mente com as coisas que tenham essas características, que é verdadeiro, que é nobre, que é correto, que é puro, que é amável, que é de boa fama, que é excelente, digno de louvor. Porque às vezes é verdade, mas não é de boa fama, entende? O versículo vai progredindo, né? Então, gente, aí eu me voltei para o verso 6. Vou repetir. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E agora eu vou recordar que eu estava com ansiedade no topo, né? Eu fui deitar, desculpa, meditando nessa palavra.
E o que eu descobri? Que a solução não é difícil, ela está perto de nós. Mas muitas vezes, quando a gente está super ansiosa, a gente não vê a saída como fácil. A gente acha que é super difícil. Eu vou até fazer um parênteses aqui e trazer o exemplo de Naamã. Ele era o capitão do exército sírio. Ele era leproso. E os sírios tinham dominado Israel e levado cativo, né, muitas pessoas de Israel. E aí esse capitão tinha uma serva que falou para ele, mas lá em Israel tem um profeta que vai te curar. Aí Naamã ouviu aquilo e falou, então eu vou lá. E aí ele chegou até o profeta e o profeta falou para ele, só falou assim, vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes, você vai ser curado. E ele esperava que fosse receber com honras, com tudo, né? E aí ele ficou bravíssimo, ele falou, como assim? Lá na minha terra tem rios muito mais caudalosos, mais longos, mais tudo do que esse riachinho aqui, que é o Rio Jordão. Então ele estava bravo, ele não ia nem seguir o que o profeta falou. Aí um outro servo falou para ele, mas se o profeta falou uma coisa, pediu um trem fácil de fazer, você não vai fazer? Aí ele falou, então tá, eu vou fazer. E aí ele foi, mergulhou-se no Jordão e saiu curado. Então, por que eu fiz esse parêntese? Porque na nossa mente, a gente acha que as coisas são difíceis. E se vier uma palavra fácil, uma resposta fácil, a gente como que não acredita nela. Mas houve alguém para alertar o Naamã e falar, olha, ele falou um trem fácil, vamos tentar fazer. Se fosse difícil, você não ia fazer? Então vamos fazer o fácil. E assim é, com essa solução da ansiedade. Então, não é difícil, entendeu? Então, eu simplesmente apliquei o que estava escrito no verso 6. Pela oração e súplica, com ação de graça, eu apresentei o meu pedido diante de Deus. Então, eu comecei a clamar a Deus, apresentando o meu estado de ansiedade, pedindo a Deus, Senhor, eu não quero ficar assim, eu tô sentindo minha cabeça quente, eu tô, né? Eu me expus, eu mostrei tudo o que estava acontecendo comigo e falei, Senhor, remova essa ansiedade, pois está me fazendo mal. Como eu falei, eu quase que sentia meus neurônios fritarem. Gente, olha, quando eu me desnudei diante de Deus, eu clamei, eu pedi, na verdade, teve um momento que eu nem consegui dormir. Aí eu comecei a repetir, Jesus, 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 eu clamei. Porque clamar é uma coisa mais forte que pedir. Eu vi um exemplo uma vez, por exemplo, uma mãe, ela está atravessando a rua, ou ela está perto e o filho dela dispara na frente na rua e está em vias de ser atropelada, a mãe clama, ela grita com todas as forças do seu ser. Então, clamar é um pedido assim das nossas entranhas, do nosso ser. Então, eu não conseguia dormir, aí eu comecei a falar, Jesus, Jesus. Como fala também que com ações de graças, eu falei, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu fui repetindo, sabe? Na verdade, nessa hora que eu repeti, eu nem estava assim, eu estava pedindo a Deus para dormir, porque eu estava muito cansada, que eu já tinha vários dias que eu não dormia bem. Mas aí, gente, funcionou. Funcionou. Depois eu dormi. Acordei, já era tipo quase 6 horas. Então, eu levantei calma. Eu consegui ver que a minha situação não tinha nada de grave. Não tinha nenhum problema de saúde. Ninguém tinha... ninguém tinha morrido, né? Era uma coisa assim... vamos dizer assim, era só danos materiais, né? E aí eu consegui entregar a minha ansiedade. Olha, eu disse aquelas palavras, eu clamei por Jesus, eu falei, louvado seja nosso Senhor Jesus. E de manhã eu havia programado entrar em contato com a seguradora para resolver mais alguns detalhes.
E aí a seguradora, porque tinha me falado no dia anterior que eu havia descoberto as multas, que eu tinha que levar o boleto e o comprovante de pagamento, e ainda um documento que eu nem sabia o que era. Aí assim, eu já fiquei calma, eu consegui ver, é como se fosse aquilo que a gente fala, tirou com a mão. Então, gente, não é difícil. Lembra de Naamã? Ele não queria fazer porque era fácil, mas aí alguém foi usado para lembrar ele, olha, faça. É preferir fazer uma coisa fácil que é difícil. Então, eu pratiquei o versículo 6, apresentei minhas súplicas a Jesus e quando acordei, várias questões tinham sido resolvidas na minha mente. Lembra que eu tinha carro há 13 anos? Aí já ficou claro, eu decidi que eu não ia comprar o carro zero, eu não iria investir mais do que o estritamente necessário, eu decidi que só ia procurar o carro depois que o dinheiro estivesse na minha conta. Então, a solução apareceu como milagre. Então, eu fui procurar o aplicativo de carteira de motorista digital e como foi a minha surpresa que o pagamento tinha já caído. E eu tinha ligado para o Detran, falava que era 8 dias. Então, quando eu me acalmei, a solução apareceu. Então, gente, eu consegui me acalmar. Pelo poder do Espírito Santo, não é pela minha força da mente, do positivo, nada. Quando você se expõe diante de Deus, apresenta a Ele as suas petições, acontece. Então, meus amados ouvintes, sei que a minha situação foi simples, há coisas muito mais complicadas. Eu imagino muitas situações terríveis, mas o nosso Deus é poderoso. Está escrito que Ele faz mais infinitamente do que a gente pensa ou pede. Então, eu acredito, e está escrito na Bíblia isso, que para Deus não há impedimento em livrar com pouco ou com muito. Eu tenho certeza que a sua solução vai chegar se você praticar o que está escrito na palavra de Deus, que está na Bíblia, especialmente Filipenses 4, verso 6. E aí vamos ao 7, que eu falei que eram 3 versos, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha, foi uma paz inexplicável que invadiu meu ser. Então, a paz de Cristo é indescritível. Olha, eu posso garantir, não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus, que se você entregar com toda sinceridade, né, com súplica, com, assim, se desnudar diante dele, a sua ansiedade, você colocar, o milagre vai acontecer. E aí, por fim, fala assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma coisa excelente ou digno, pense nessas coisas. Então, a gente deve cuidar do que pensar. Devemos usar o recurso que Jesus nos deu, que é termos a mente de Cristo. Então, essa solução também não é difícil. Vem um mau pensamento, porque isso pode acontecer, como um passarinho que passa na mente, né, um mau pensamento, mas você não pode deixar ele fazer ninho. E aí, então, nós vamos conseguir ajudar a livrar da ansiedade, porque os pensamentos vão acelerando na nossa mente, e maus pensamentos, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Mas nós temos a mente de Cristo. A gente leva cativo todo o pensamento diante de Cristo. Então, já vimos que para nos livrar da ansiedade, devemos lançar diante de Deus todas as nossas ansiedades e petições por orações, súplicas e ações de graça. Então, gente, eu quero que você repita comigo. Eu não andarei ansioso ou ansiosa por coisa alguma, mas cada situação que está me preocupando, me deixando ansiosa, eu apresento diante de Deus, pela oração e pela súplica, e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração em Cristo Jesus. Eu vou orar. Senhor meu Deus, eu oro para que cada um venha se submeter ao seu senhorio. Oro para que cada um se humilhe diante de ti, para que cada um reconheça que tem necessidade de te buscar, tem necessidade de fazer petições a ti. Mais que petições, podemos clamar diante de ti, podemos dar graça diante da tua grandeza. E o Senhor, no seu infinito poder, atenderá às nossas súplicas.
Senhor, meu Deus, que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o coração de cada um que me ouve, pelo poder do Espírito Santo, e a paz de Cristo inunde o seu ser. Que você creia que tem a mente de Cristo e que coloca cativo todo o pensamento diante de Cristo. Deus te abençoe. Abençoe a cada um de você. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus, no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Em nome de Jesus, assim seja. Nós vamos nos livrar dessa ansiedade. A resposta não é difícil, ela está aí diante de nós. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, você que chegou até aqui. E não se esqueça de compartilhar, de divulgar. Quem sabe pode ser útil para alguém. Muito obrigada mais uma vez. Tchau.